Bom dia, meus amados, graça e paz, amém? Feliz Páscoa para todos, glória a Deus. A gente vai começar nessa manhã, aula 4, Tribulações e Fé me ajuda a crescer espiritualmente. A segunda parte dessa aula, desse curso, que é o curso Andando no Espírito, ok? Amém? E nós paramos em Hebreus 11:6, que nós fizemos um breve comentário. Ora, a fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Então, o ponto 5.1, que decisão a fé exige da minha parte? Aí imagine você agora o que a fé pode exigir de você. A fé exige compromisso, né? Aí em primeiro lugar aí, ó. Uma fé sem compromisso, né? Não é uma fé na sua totalidade, mas quando a fé exige compromisso do cristão, né? Nós temos compromisso com Deus, com nosso Pai em primeiro lugar. A fé exige compromisso total para com Deus. Não posso obedecer parcialmente a Deus e ainda assim experimentar a vida espiritual profunda que Ele cresça. Ou seja, não é uma fé parcial, né? É na sua integralidade. E assim possamos experimentar a vida espiritual na sua plenitude, na sua profunda plenitude, a qual Deus deseja que nós venhamos a ter essa profundidade com Ele. Se creio de verdade em Deus, serei totalmente obediente e terei condições de perseverar nas tribulações. Mateus 24:13 diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E nós iniciamos a aula passada, no capítulo 14, versículo 22 de Atos dos Apóstolos, importa por muitas tribulações entrar no reino de Deus. Então nós precisamos decidir em quem cremos, a quem dedicaremos nossa maior lealdade e qual será a nossa maior motivação na vida. Então nós temos que ser dedicados ao Senhor, né? Dedicar nossa vida na presença de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 12:1-2. Só podemos ser demonstrações vivas da bondade de Deus se primeiro oferecemos a Ele nossas vidas em sacrifício vivo. Então vejamos em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Nossa dedicação e lealdade, a nossa motivação. Romanos, carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, diz no versículo 1 e 2. O subtítulo aí é Consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis. Então nós temos que apresentar nossa vida, o nosso corpo a Deus, né? O vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Servir a Deus com raciocínio, racionalidade, né? Inteligência, sabedoria, pedir sabedoria a Deus. E o versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conformar com o mundo, está aí o mundo passando por tudo isso, né? Mas temos que transformar esse mundo como? Pela renovação do nosso entendimento, da nossa mente. Ter uma mente renovada, madura, com fé e crer nas promessas do Senhor. Aquele que crê, né, será salvo. Precisamos crer em Jesus, né? Crer que Jesus morreu, ressuscitou em nosso favor, que na cruz do Calvário Ele levou nossas dores, nossas enfermidades, nossas doenças. E quando nós cremos, a nossa fé é fortalecida,
A nossa fé é perseverante em Deus. A nossa fé é uma fé confiante naquilo que Deus possa fazer nas nossas vidas, na vida da sua igreja. Que Deus pode transformar vidas. Deus pode modificar uma situação difícil e derramar a sua bênção, derramar a bonança. Lembra aqueles discípulos no barco? Aquela situação, vendaval, ventania, o mar revolto? Mas Jesus estava ali presente com aqueles homens, com aqueles discípulos. E eles acordaram Jesus, despertaram Jesus, e Jesus repreendeu o vento, a tribulação, o mar, e houve-se grande bonança. E quando Deus está na nossa vida, Deus pode transformar a tribulação, a angústia, a dor, em grande bonança. Mas nós precisamos ter uma mente transformada, renovada, com entendimento das coisas de Deus, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lembra do pessoal no deserto? Os 12 espias que foram espiar a terra prometida? E 10 daqueles 12 espias voltaram com atitudes negativas. Não tinham mentes renovadas e transformadas. Não tinham animação no seu interior. Não tinham fé. Mas aqueles outros 2 espias, Josué e Caleb, eles voltaram com atitudes positivas. Atitudes que transformaram toda aquela negatividade que estava em volta. Ou seja, eles não se conformaram com aquela situação. Os outros 10, ali tem gigantes, filhos de Anak, não conseguiremos entrar naquela terra. Quantas pessoas estão dizendo isso? Nós não conseguimos fazer esse projeto. Nós não vamos conseguir chegar lá. Será que é isso mesmo? Será que Jesus vai voltar mesmo? Será que Deus vai transformar essa terra? Não, amados. Temos que ter uma fé perseverante, uma fé contagiante que vem impactar as pessoas que estão ao nosso redor. Se a gente concordar com a multidão, a gente está vivendo um período que parece que está todo mundo com medo. Todo mundo apavorado, em pânico. Só se fala em Covid-19, coronavírus. Vamos falar das coisas boas, das profundezas, das grandezas de Deus. Vamos encher a nossa mente de coisas positivas. Transformar a nossa mente a cada dia. Com a fé, a perseverança, a paciência, as virtudes do Senhor. Deus tem coisas boas, maravilhosas para nós. Se a gente só ficar pensando nessas negatividades, nessas coisas ruins, a gente não vai estar... A gente vai estar conformando com as coisas desse mundo. E a Bíblia diz, não vos conformeis, versículo 2 de Romanos 12, 2, com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. Se nós não temos esse entendimento das coisas do Senhor na nossa vida, nós não vamos transformar a vida de ninguém. Nós vamos concordar com o caos, nós vamos se conformar com tudo isso que o mundo está vivenciando. Nós temos que ter uma palavra agradável, uma palavra de fé para as pessoas que nos ouvem. E que motivação recebo por meio da fé? A fé motiva o cristão a ser totalmente obediente. Então a obediência é fundamental nas nossas vidas. Se a gente não for obediente, nossos líderes, nossos pastores, como que nós vamos estar agradando ao Senhor? Se a gente andar pelo caminho da desobediência, não fazer aquilo que nos pede, nossos líderes, aqueles que estão acima de nós, a gente não vai agradar o coração de Deus. Então a fé motiva o cristão a ser totalmente obediente. A fé tem um profundo efeito na vida cristã, em 3 áreas, pelo menos em 3 áreas. Primeira, obediência. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Vamos ver o que está escrito lá? Então, tem em 3 áreas. A fé tem um profundo efeito em 3 áreas. Primeiro, obediência. O versículo em concordância, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Vejamos o que está escrito.
lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Da paciência e da esperança. E quando nós somos pacientes, temos esperança, nós entramos pelo caminho da obediência. Quem é paciente tem obediência. Já viu pessoas impacientes, que não têm paciência com nada? Então não tem uma mente transformada e renovada. Uma pessoa impaciente, você fala algo com ela, ela não concorda, ela discorda de você. Ela não aceita uma instrução, uma tarefa. E ela entra pelo caminho da desobediência. Segundo ponto, ela tem um efeito de paz em nossas vidas. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Então Jesus é a nossa paz, é o príncipe da paz. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas que já não têm paz no seu coração, não têm serenidade, não tem. São pessoas que vivem aflitas, preocupadas. A Bíblia diz que a gente tem que colocar nossas preocupações e nossas ansiedades diante do nosso Deus. Ele é o príncipe da paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. A paz nos traz bom ânimo, nos traz tantas coisas boas na nossa vida. E outro ponto, terceiro ponto, esperança. 2 Timóteo 4,12. Segundo Timóteo, vamos procurar, vamos achar, 4,18. Segunda carta do apóstolo São Paulo ao jovem pastor Timóteo, capítulo 4, versículo 18. Vamos ver o que está escrito. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Então olha aí, que esperança maravilhosa, né? Paulo declarava aqui, olha, o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. Que esperança esse homem tinha na presença de Deus, a quem seja glória para todo sempre. Uma esperança de vida eterna, uma esperança do mundo vindouro, muito melhor do que esse que nós vivemos. Mas já começamos o pedacinho desse reino eterno aqui, nesse reino terrestre, nesse mundo a qual nós vivemos, com uma família abençoada, filhos, igreja, ministério saudável na presença de Deus. Ser dedicado ao Senhor, ter o prazer nas coisas de Deus. O salmista falava, tenho prazer de estar na presença de Deus, meu prazer está na presença de Deus. Que força recebo da fé? A fé dá forças para perseverar diante das adversidades. Aquele que perseverar até o fim, né, será salvo. Então a fé nos traz perseverança diante das lutas, diante das adversidades, tribulações. Ela nos fortalece, né? A fé, ela é o norte para nossas vidas. Sem fé é impossível agradar a Deus. E ela nos lembra de que Deus é infinito em bondade e todo-poderoso. Jesus ressuscitou dos mortos e falou, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Podemos confiar nele a despeito da dor. A fé nos diz que Deus pode usar coisas ruins para o bem. Então tudo que está acontecendo, Deus está proporcionando, está permitindo que tudo isso aconteça para que nós tenhamos tempo, né? Quantas pessoas falam, não tem tempo de ir na igreja, não tem tempo de fazer isso. Agora tem tempo de sobra. Tem tempo de sobra no lar, na família, com seus filhos.
de buscar a presença de Deus. Buscar-me-eis, encontrareis quando buscar de todo o vosso coração. Então, temos tempo agora de sobra para buscar o Senhor. Então, podemos confiar nele a despeito da dor. A fé nos diz que Deus pode usar coisas ruins para o bem. Certamente ocorre adversidade conosco e não sabemos porque Deus as permite. Então, Deus permite as adversidades para nos fortalecer a nossa fé, para crescimento da nossa fé. Quando a gente passa por lutas e a gente vence, a gente fica mais fortalecidos em Deus. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então tudo isso que está acontecendo vai cooperar de alguma forma para o nosso crescimento espiritual na presença do nosso Pai. De alguma forma vai contribuir para que nós tenhamos uma fé contagiante, uma fé perseverante, em obediência à palavra de Deus. Toda situação que acontece, de alguma forma vai contribuir para que a nossa vida diante de Deus seja transformada, a nossa mente seja transformada na presença do Senhor. Não diz que todas as coisas são boas, mas que Deus trabalhará em todas elas para o bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, diz a palavra do Senhor. Tirando beleza de um monte de cinzas. A fé nos diz que as tribulações podem nos tornar mais fortes. Somente quando Deus nos estica, além da nossa fé atual, nos capacita, nos dá capacidade. Essa capacidade pode ser ampliada. Então Deus quer ampliar nossos horizontes na presença dele. O nosso olhar tem que ser lá na frente, a gente já observar a nossa vitória. Porque diz a Bíblia que nós somos mais que vencedores naquele que nos amou. As tribulações nos fazem ultrapassar nossa zona de conforto espiritual. 2 Coríntios 4, capítulo 4, versículo 16 ao 18. As tribulações nos fazem ultrapassar nossa zona de conforto espiritual. Então Deus quer nos tirar da nossa zona de conforto. E essas tribulações vai ultrapassar, vai ampliar, né, a nossa visão espiritual. 2 Coríntios 4, 16, 18. Vamos para lá. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Olha só que maravilha. Ainda que a gente parece que estejamos fracos, nosso homem exterior, nosso corpo esteja cansado, às vezes triste, abatido, contudo, a ação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então a gente vê um reino físico aqui, as coisas que nós podemos ver com nossos olhos, mas aquilo que o nosso olho não pode ver, né? Aquilo que não é temporal, são eternos, né? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala nas suas cartas, que o olho não viu, né? Nem chegou ao coração do homem, o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para nós nos lugares celestiais. Já imaginou ruas de ouro? Imaginou nunca mais iremos morrer? Viveremos a vida eterna com Deus? Isso não é maravilha? A nossa mente não alcança essas coisas sobrenaturais de Deus. O olho não viu, o olho natural não consegue ver essa maravilha que Deus tem preparado para nós nos lugares celestiais. Já parou para pensar Deus ressuscitar um corpo que já está há 2000 anos no pó? E esse corpo ser ressuscitado e para a glória eterna? Não imaginou isso? Os homens da fé
do Antigo Testamento, tantas pessoas que já morreram há tanto tempo, e Deus vai trazer de volta. Isso nossos olhos, nosso pensamento não alcança. Mas quando nós estamos ligados com Deus, essas coisas espirituais, elas inundam o nosso coração, nosso ser, e nos transformam a cada dia. Para terminar uma atividade, responda de maneira completa. Por que o tempo e as tribulações nos ajudam a crescer espiritualmente? Eu vou dar minha resposta, mas queria que você fizesse aí, desse a sua resposta dessa pergunta, né? Por que o tempo e as tribulações nos ajudam a crescer espiritualmente? Vou falar minha resposta, mas você, se você quiser, posta no grupo da célula a sua resposta e posta um comentário. Bom, o tempo, ele nos traz paciência, a experiência, e a gente cresce espiritualmente com esse tempo na presença de Deus, com as tribulações. Depois a gente vai falar lá na frente, poxa, como eu aprendi com essa tribulação, essa angústia, e nos traz esperança. Isso aí está em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. E a pergunta número 2, mencione e comente 2 versículos que falam sobre a importância das tribulações. Eu coloquei o versículo introdutório da aula passada, parte 1, Atos capítulo 14, versículo 22. Importa, por muitas tribulações, entrar no reino de Deus. E Mateus 24, 13 diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. E a pergunta número 3, por que a fé é importante no meu crescimento espiritual? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente não tem fé, a gente não agrada ao Senhor. Precisamos agradar a Deus, e nós só agradamos a Deus com a nossa fé. Lembra aquele versículo? Se nós tivermos fé como um grão de mostarda, direis para esse monte, passa daqui e passa para lá. Ele vai se passar. Esse monte é um monte de tribulações, de problemas, de angústia. E se a gente tem fé em Deus, a gente passa por esses momentos difíceis, dando glória ao Senhor. E a pergunta número 4, que força recebo através da fé? A força que nos dá através da fé, porque ela vai determinar as nossas ações. Para a gente não ficar parado em meias lutas, em meias tribulações e angústia. Às vezes a gente fica, parece paralisado, sem saber o que fazer. E se a gente buscar em Deus força, o Senhor é a força da nossa vida, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Aquietai-vos, sabei que sou Deus, Salmo 46. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, está conosco. Salmo 23, olha quantos capítulos e versículos do livro de Salmos, você encontra fortaleza, encontra forças em Deus. O Senhor é nossa força, nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia, na tribulação. Olha que maravilha. Então a fé determina as nossas ações. Então quando ela determina as nossas ações, ela nos dá força para caminhar. Tem um hino que diz, força para caminhar, Ele nos ungiu para quebrar, quebrar cadeias, quebrar fortalezas. Então com a unção do Senhor, com a fé, ela vai determinar as nossas ações. Amém? Senhor nos abençoe, dê um bom domingo, domingo de Páscoa. Jesus ressuscitou, Ele vive para sempre. Ele não está preso no madeiro, não está no túmulo, Ele ressurgiu ao 3º dia. No 1º dia da semana, diz a Bíblia, Ele ressuscitou e Ele ainda ficou 40 dias na terra dando instruções aos seus discípulos e aquelas pessoas que o rodeavam. E ali no Monte das Oliveiras, quando os discípulos estavam olhando para o céu, Jesus subindo, ascendendo aos céus, se pôs 2 varões de branco e falaram com os discípulos o seguinte, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que está ascendendo aos céus, ele virá da mesma forma que ele está subindo aos céus. Então é a palavra, é a aula dessa manhã, e uma breve reflexão desse final dessa aula. Jesus vive, e Ele vive para sempre. Ele ressurgiu, Ele ressuscitou dos mortos. Bom domingo, boa Páscoa, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.